Então, um bom dia para todos. Nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, vamos iniciar nossa reflexão, fazendo a oração do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos para nossa meditação o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 28. É um pequeno trecho que podemos dizer resume alguns temas do Evangelho já desde o início. Jesus afirma aos seus discípulos que tem uma certa resistência, se nós voltarmos um pouco o texto do Evangelho, nós vamos ver uma resistência, sobretudo de Pedro, diante daquilo que Jesus afirma, que vai a Jerusalém, vai ser lá perseguido, condenado à morte, sofrer muito, mas vai ressuscitar. Então há essa dificuldade, mas como é que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, vai passar por tudo isso? Então há uma resistência, podemos dizer até certo ponto natural, mas os discípulos precisam ser orientados por Jesus, para que de fato não se admirem, não se escandalizem quando tudo isso acontecer. Por isso que Jesus já vai preparando, mesmo que eles não compreendam e por um momento até mesmo não aceitem. Então o que é que Jesus diz no Evangelho de hoje? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando nós ouvimos o ensinamento de Jesus, no 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, quando inicia com as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, felizes vós os pobres de espírito, porque vosso é o reino dos céus, nós vemos claramente o que significa esta bem-aventurança nessas palavras de Jesus. Isto é, renunciar a si mesmo, esvaziar-se de tudo aquilo que impede de ser discípulo. Essa é a verdadeira pobreza evangélica. Então nós diríamos que nesse trecho do Evangelho de hoje, Jesus fez uma espécie de síntese de todas as bem-aventuranças, lembrando a primeira, como nós acabamos de falar, e também a última bem-aventurança, São 9 bem-aventuranças, segundo a narração de São Mateus. E qual é a outra bem-aventurança, que diríamos aquela moldura do ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha e que nesse trecho do Evangelho também é retomada? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, perder a vida nos faz lembrar justamente aquilo que Jesus dizia na última bem-aventurança. Felizes vós que sois perseguidos, caluniados, injuriados por causa de mim. Olha lá, a mesma expressão. Quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, aqui nesse ensinamento de Jesus, nós vemos essa retomada, esta síntese. Ou seja, aquela moldura das bem-aventuranças aqui é colocada no centro da palavra de Jesus. A bem-aventurança da pobreza, sem essa é impossível seguir Jesus, e também a bem-aventurança da consciência de quem sabe as consequências de seguir Jesus. Até o jovem rico, um pouco mais na frente, Jesus vai pedir essas duas coisas. Então, o que fazer para encontrar a vida, ou seja, o que fazer para encontrar a verdadeira felicidade? Jesus diz duas coisas, renunciar a tudo, ou seja, ser pobre, dar tudo aos pobres e segui-lo. E seguir Jesus é seguir o seu caminho. Seguir o seu caminho é o caminho da cruz. Então não existe outro caminho. Quem deseja ser discípulo de Jesus e quer evitar o sofrimento como consequência deste seguimento, então não vai ter condições de seguir Jesus, de forma nenhuma.
Então, por isso que Jesus faz o grande desafio de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Então, vejam que aquele jovem rico, o que foi que ele fez? Ele se entristeceu. Por quê? Porque Jesus deu a ele a resposta com dois grandes desafios. O desafio: vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, ou seja, a primeira bem-aventurança, e o desafio e depois venha e me siga, isto é, assuma a cruz, carregue a cruz. Então, a grande tarefa, né, do discípulo de Jesus, é uma tarefa permanente, é crescer na consciência que, se não for capaz de se desfazer, de se esvaziar, ou seja, de assumir essa pobreza evangélica, não vai poder seguir a Jesus, não vai poder ir com ele até a cruz e muito menos carregar a sua própria cruz. Jesus também chama a atenção dos discípulos, né, afirmando que tudo será consequência da vida. Por isso que ele diz: o Filho do Homem, quando vir na sua glória, na glória do seu Pai, então vai retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. E aqui conduta significa o seu modo de caminhar, o seu modo de viver. Então, a grande pergunta: como é que nós estamos caminhando? Qual é o caminho que nós estamos tomando? O caminho do seguimento de Jesus, que vem as consequências, né, de perseguição, de incompreensão e até mesmo de morte? Ou estamos seguindo o nosso caminho, né, para preservar a nossa vida? Quanta tentação nós temos disso, né? Até quando estamos diante de dificuldades por causa da nossa fé. Isso é muito comum, né? A gente pode testemunhar na própria experiência, né? Como é tão exigente, né, quando a gente procura seguir Jesus fazendo atalhos. Se torna muito mais exigente. Né? Agora, quando a gente toma o caminho de Jesus sem atalhos, então a gente cresce na convicção. Porque quando eu digo as exigências, né, essas exigências de ter que justificar, as exigências de ter que se desculpar e assim por diante, né, para se acomodar, né, à própria mentalidade do mundo. Diante dessa palavra do Evangelho, nós somos chamados até mesmo a um exame de consciência, né? Isto é, qual é de fato a nossa decisão de seguir Jesus? É pelo caminho da facilidade? É contornando os obstáculos? É fugindo dos sofrimentos? É negando a cruz? Então esse para nós se coloca como um grande desafio para seguir Jesus. Então peçamos ao Senhor que nos ajude. É Ele que nos chama. É Ele que nos indica o caminho, porque é o seu caminho. Mas é Ele também que nos dá a força. Nós não estamos sozinhos. Jesus diz aqui, claro, e me siga. Não é e vá no caminho, não é e vá na estrada. Não, me siga. Então nós estamos seguindo a Jesus, que também vai à nossa frente com a sua cruz, enfrentando o sofrimento, mas que é vitorioso porque enfrentou. Então, para que nós participemos também da sua vitória, nós precisamos ter a coragem de seguir os seus passos. Então, desejo a todos um bom dia e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.